Faturamento alto não garante lucro na construção civil. Uma construtora pode faturar 300 mil por mês e ainda assim não ter lucro. Se isso te surpreende, continue nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que acontece e como a gente pode melhorar isso. Vamos lá. Bom, o setor da construção trabalha com obras longas, prazos estendidos, custos variáveis e capital imobilizado. Tudo isso torna esse setor muito mais desafiador do que muitos outros. Então, sem estrutura financeira adequada, o faturamento ele vira uma ilusão muito grande. O que acontece? O dinheiro entra e sai de forma muito rápida, né? Às vezes ele demora até para entrar, mas ele sai de forma muito rápida. Ele sai às vezes até antes de entrar. Parece ilusão, mas ele sai, a gente fica no negativo depois que ele entra. A gente vai lá, compra material, paga mão de obra, faz tudo isso para depois receber do nosso cliente. Ou seja, exige um fluxo de caixa muito grande, existe um capital de giro enorme. Pois é, o erro mais comum que a gente pode cometer é analisar saldo de banco, volume de contrato e movimento mensal. Por tudo isso, por quê? Porque não revela a nossa margem real por obra, isso não revela o nosso custo indireto diluído, isso não revela a nossa pressão futura de caixa e, principalmente, o nosso comprometimento de capital. E o comprometimento de capital é algo muito grande na construção civil. Existe um risco invisível muito grande. Por quê? Porque a gente pode trabalhar mais e ganhar até menos. E vocês conhecem isso melhor do que eu até, né? Trabalha, pega 6, larga às vezes 11, larga meia-noite e acaba ganhando menos. Por quê? Porque às vezes, quanto mais você cresce, menor é a sua margem. E às vezes, aumenta a equipe e compromete o resultado. Sabe por quê? Porque o risco não aparece de imediato. Ele vai aparecendo na medida do que vai acontecendo a obra, né? Às vezes você pega um volume de dinheiro no início da obra e fala assim, opa, essa obra vai dar lucratividade. E aí a obra vai acontecendo e vai comprando material e vai contratando mão de obra e a mão de obra vai fazendo a obra atrasar, ou às vezes chove e a obra fica parada e paga a mão de obra parada, ou a mão de obra faz alguma coisa errada, você vai lá e tem que refazer e perde material e refaz. Tudo isso, prejuízo na obra. Ou seja, lá se vai o seu lucro. Ou às vezes pega um empréstimo para poder pagar alguma coisa, juros no empréstimo, lá se vai o seu lucro. Então, o que uma construtora madura que fatura a partir de 100 mil reais precisa observar? Primeira coisa, a margem líquida por projeto. Quanto de fato vai sobrar depois dessa salada toda? Depois que eu quebrar todos os ovos, o que vai sobrar de verdade? Segundo ponto, qual que é o ponto de equilíbrio? Quanto que a minha construtora precisa por mês para continuar sobrevivendo? Terceiro ponto, a projeção de caixa dos próximos 3 ou 6 meses. Quarto ponto, indicadores financeiros consistentes. Margem de lucratividade, margem líquida final, índice de endividamento, quanto que eu tenho de empréstimos para os próximos meses, quanto que eu realmente posso tirar de Prolabore, qual é o meu volume de retirada, quanto que eu como sócio tenho investido. Então, a gente precisa ter essa definição toda para entender de fato o quanto que a gente tem de lucro. Não adianta só eu faturar lá 300 mil por mês, aí pago mão de obra, material e imposto. Sobrou 150 mil. Opa, essa obra me deu 150 mil de lucro. Aí vou lá, pago empréstimo, despesa administrativa, pago juros, aí tiro meu Prolabore, faço a minha retirada, menos 10 mil no caixa. Opa, peraí, mas me deu 150 mil e eu tô no negativo? Por quê? Porque eu tava pensando no faturamento, no que a obra tava me dando. Mas a minha empresa, ela tem uma estrutura própria. Eu brinco que a gente tem que trabalhar a construtora como se cada obra fosse uma empresa e a construtora fosse outra. E aí cada obra vai contribuir um pouquinho para a construtora pagar todas as suas despesas. É como se fosse um guarda-chuva, sabe? E ali dentro a gente tem a contribuição final. E quanto que vai sobrar? Ah, vai sobrar 10 mil por mês de tudo isso. Beleza, o que eu vou fazer com esses 10 mil? Eu vou guardar para formar o meu capital de giro, para eu eliminar a necessidade de ficar pegando empréstimo, e aí eu já diminuo meus juros.
ou eu vou reinvestir porque eu tô precisando ali em equipamentos que vão me dar mais andamento nas obras e isso vai me economizar em mão de obra. Então, assim, todas essas decisões estratégicas. Então, agora, e se você quer entender como que a sua construtora está operando, se é com lucro real, com apenas volume, eu posso te ajudar. Eu quero te ensinar a fazer um crescimento saudável. E como que isso começa? Com clareza. Primeira coisa, vamos diagnosticar esses números aí na sua construtora. Deixa eu entender como que as coisas funcionam por aí. Tem um link de WhatsApp aqui no canal do YouTube. Clica nele, agenda um diagnóstico gratuito para a gente poder entender. Não deixa de seguir a gente aqui no canal e de ativar o sininho, para que a gente, toda vez que postar um vídeo novo, você seja avisado. E aqui, através dos vídeos, você vai com certeza aprender muita coisa com a gente. Então, até o próximo.